Convido a igreja a colocar sobre os seus pés. Quero que os irmãos abram suas Bíblias. No livro de Lucas, capítulo 16. E o versículo 19 a seguir. Deus seja louvado pela grandeza do seu amor. Todos encontraram? E disse assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Até aqui, pode assentar-se. Queridos e amados irmãos, essa noite é uma noite separada pelo Senhor, porque eu sei que esta noite nunca mais haverá, mas ela será lembrada e registrada na vida de cada um de nós, esse dia de nós estarmos aqui reunidos para aprender da sua palavra, da sua genuína palavra. A palavra de Deus, ela fala aqui sobre a parábola do rico e Lázaro, uma parábola bastante conhecida. E ela se torna um pouco impactante, porque ela não vai falar de exortação, mas ela é uma palavra de despertamentos, porque ela vai falar sobre a misericórdia, ela vai falar sobre as recompensas da alma. E a palavra fala que havia um homem rico, e fala que ele era muito rico, e ele vivia esplendamente. Quando nós falamos a pessoa está esplêndida, é porque geralmente ela está bem vestida, está numa postura delicada, e é o que nós vemos hoje. As riquezas desta vida. Mas só que as riquezas, ela é certa ou errada? Sim ou não? As riquezas são certas. São produtos e dádivas dadas por Deus. Mas como toda riqueza, Deus traça um objetivo para ela. E a palavra na Bíblia não tem trazido boas reflexões sobre a riqueza em alguns momentos das Escrituras. E nessa passagem, nessa parábola, reflete um pouco dela. Fala que este homem vivia esplendidamente. E também fala que ali na casa dele, as porta dele, havia um homem chamado Lázaro, um homem pobre, e a palavra fala que ele jazia, ele ficava ali, esperando algo, esperando ser
encontrar naquele coração daquele homem, daquele ser daquele homem, uma misericórdia. E aquele homem duro, rico, um homem cruel e duro, sem misericórdia, sem compaixão, via aquele homem ali jogado na sarjeta, enfermo, e a palavra fala que ele estava ali enfermo com chagas, e diz que os cães vinham lamber. Aquele homem sentia dores na pele, na alma e no estômago, porque ele tinha fome. Mas aquele rico não ligou por o que ele passava. E a Bíblia fala que aquele homem desejava as migalhas que caía da mesa daquele. Mas ele não importou. E a palavra fala que ali morreu o Lázaro e foi levado aos seios de Abraão. A palavra seios de Abraão é um lugar tranquilo, como um paraíso, um lugar de ser confortado, de descanso. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo tempo veio também perecer o rico. E a palavra de Deus diz que ele foi sepultado no Hades, que em hebraico quer dizer lugar de tormento. E aquele homem se encontrou em grandes agonias, que jamais pode ser calculada, uma dor profunda. Mas o que ardia mais no coração daquele homem não eram as dores de estar no tormento, nem das chamas que lhe queimava. As dores daquele homem eram na alma, porque ele soube que tinha ali sua consciência viva do que ele não fez. Mas era tarde demais. E a palavra de Deus diz que aquele homem, quando estava ali, ele lembrou e olhou, ergueu os olhos para cima, em um tempo tarde demais. Mas a palavra diz que ele viu Abraão e Lázaro andando ali nos seios de Abraão. E ele gritou e falou: Pai Abraão, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Pede a Lázaro que toque seus dedos na água. Por certo, de lá onde ele estava, ele via água. Ele via ali paraíso, ele via lugar, bosques verdejantes. E ali passava Abraão e Lázaro conversando amigavelmente. Lázaro em postura firme, não mais jogado na sarjeta, não mais enfermo, mas conversando com o Pai da fé. E ele falou: olha, permita que Lázaro venha, toquem nesta água, e toquem aqui na minha língua, porque eu estou com muita sede. E nós sabemos que ali ele sentia sede. E que me chama a atenção na palavra sede. Nós temos a sede natural, mas a palavra de Deus também que diz que vai chegar um dia no livro de Amós 8, diz que vai vir a fome e sede sobre essa terra, e diz que a sede não será de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E aquele homem estava sentindo esta sede,
Porque o que doía na alma daquele homem não era a sede mais de água, era a sede de sair daquele tormento. Quantas pessoas que estão agora com as portas da graça abertas na sua frente, mas seu coração é duro, fecha para o Espírito de Deus e para exercer a misericórdia ao seu próximo. Porque a palavra diz, e é um grande mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Chegou um tempo que nós nunca vimos tanta separação. Vivemos num tempo que nós nunca vimos tanta excepção e tanto desprezo. Moradores de rua, pessoas morando na sarjeta, nos leitos de hospitais, e outros estão regaladamente, Corolla, Hilux, roupas boas, mas não estende a misericórdia. E a misericórdia, ela excede ao juízo. E aquele homem gritava, ele sentia sede naquele momento de salvação. E ele então lembrou que ele tinha 5 irmãos. E Abraão disse: olha, filho, nós não pode passar daqui para aí, porque existe um grande abismo entre nós. Nem quem está aqui pode ir para aí, e nem quem está aqui, quem está aí pode vir para cá, ou vice-versa. E ele então suplicou e disse: pai Abraão, então mande que um dos mortos ressuscita e vai na casa do meu pai, da minha mãe, na minha família, porque eu tenho 5 irmãos. Aquele homem tinha uma família e ele se preocupava com eles. E que me chama a atenção, porque toda família se preocupa com a outra, mesmo que ela seja mal. Porque Jesus, em sua palavra, ele disse que até os maus sabem dar boa coisa a seus filhos. Que dirá o vosso Pai que está no céu? Mas nós temos que entender que a nossa vida nesta terra, ela é como um sopro, é como o vento, é como a poeira de uma estrada aos olhos de Deus, que hoje existe e amanhã não existirá mais. No livro de Pedro, ele relatou sobre o relógio de Deus. Ele disse que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ninguém jamais viveu 1000 anos. 965 anos foi o máximo. Até 200 anos. Mas ninguém passou daí, enquanto existia o céu. E aquele homem, a vida era curta, mas as riquezas o tinham cegado. As riquezas, Jesus disse,
Não podemos servir a Deus e as riquezas. Por que que a igreja primitiva era uma igreja que sobressaía no tempo da igreja primitiva? O Espírito Santo era frequente, as curas, os mortos ressuscitavam. E hoje tudo isso não se vê mais. Não, Deus mudou. Deus não mudou e jamais vai mudar. Porque Ele é hoje, amanhã e para sempre. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele homem se encontrava preso em agonia. Mas Lázaro estava em pleno conforto. E o que me chama bastante a atenção é que quando todo evento passava, Jesus estava ali na terra, pregando a palavra. E Jesus estava contando essa parábola. E havia um velório de Lázaro. Ele estava contando sobre Lázaro. E estavam velando Lázaro. Mas ele estava falando para uma multidão distante de Betânia. Ele estava dizendo a parábola. Mas em outros lugares ele estava dizendo, lá estava choro. E as pessoas almejando por Jesus ali no sepulcro. Quantas pessoas estão despreocupadas? Porque a palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo tem cegado para que não vejam. Quais são as maiores riquezas para Deus? Porque ouro é minério, ouro veio da terra, foi polido, passado, preparado, mas ele é a terra, ele é algo do chão, e não tem nenhum valor aos olhos de Deus. O valor do ouro, da prata, do jáspio, do topázio, da esmeralda, do berilo, de todas as pedras preciosas, é para acabamento do chão das cidades santas. Mas na terra, ela se torna o suprimento, que as pessoas se apegaram tanto, que esqueceram que nasceram nu e sem nada, e que sem nada hão de voltar. E a palavra de Deus diz Deus disse assim, que o homem vale mais do que o mundo inteiro, porque uma vida não tem preço aos olhos de Deus. E aquele homem, cego, pelas grandes riquezas que possuía, não deu fé. Mas o que nós temos hoje de grandes riquezas, que também estão nos cegando, quais são essas riquezas que estão nos atrapalhando de exercer a misericórdia? Às vezes, aquilo que Deus mais nos deu, como dádiva preciosa, está nos atrapalhando. Talvez nós precisamos de jejuar, mas a comida é tão gostosa que não damos conta.
A água é tão gelada e boa que não damos conta de tirar um pouquinho para nos fortalecer a nossa carne, para nos aquebrantar. Porque quando nós estamos fracos, nós temos que entender que mesmo fazendo a obra de Deus, se nós estivermos fracos, tem certos tipos de milagre que não pode ser operado. Por isso, para tudo tem que ter um preparo. E a nossa vida é uma militância. E uma vida de renúncia. Apóstolo Paulo, ele disse: combati o bom combate. Se ele combateu um bom combate, nós sabemos que não foi um combate carnal, numa guerra. Ele estava falando que ele combateu um bom combate de fidelidade, de submissão e de misericórdia. Apóstolo Paulo nunca viu o Senhor, mas repreendeu o líder dos apóstolos. Ele era tão fiel, se tornou tão fiel, que ele tinha autoridade para repreender até o líder dos apóstolos que andou com Jesus. Ele repreendeu a Pedro, porque estava fazendo excepção de pessoa. E ele foi: como assim, Pedro? Por que está fazendo isso? Por que te levanta da mesa? Porque os judeus, eles tinham um preconceito contra os gentios, mas esses preconceitos foi se quebrantando, se acabando, quando Jesus foi mostrando a seus apóstolos que eles tinham que exercer a misericórdia, que eles tinham que se aproximar. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quando Jesus disse ide por todo o mundo, os judeus já não era o predileto, era todo mundo. E para uma igreja crescer, ela tem que exercer a misericórdia. E para ela exercer a misericórdia, ela tem que começar dentro da irmandade, entre os irmãos. E sem isto, jamais veremos o Senhor, ou nunca vimos. Porque a palavra de Deus, ela fala que a religião perfeita é visitar órfão e viúva em tribulação, nas suas tribulações. É a misericórdia. Aquele rico, talvez ele não tinha exercido com a sua misericórdia com os seus bens materiais, mas hoje nós temos uma grande riqueza: a liberdade para levar a palavra. Nós estamos com as portas da graça abertas. O Brasil é um país privilegiado, mais do que todos os países, porque aqui se tem liberdade para falar. Porque em outros países, se ouvisse o som desse microfone, era a minha última noite entre os irmãos, porque eu seria arrastado e morto, porque não se pode falar da palavra de Deus. Nós somos privilegiados, porque somos igreja,
livre. E a palavra de Deus fala que enquanto Jesus estava ali, havia duas irmãs que choravam grandemente em Betânia. E o que me chama a atenção é que Lázaro, em meio ao sofrimento, com fome, ele foi levado, padeceu e foi levado aos seios de Abraão. Mas Lázaro, se fosse para nós falar, Lázaro, o que você escolheria? Ressuscitar de novo? Ou ficar aqui? Ele ia dizer, não, eu vou ficar aqui com Abraão. Mas a diferença é porque todos nós temos um propósito. Nas mãos de Deus. Eu falo porque demorou a encontrar o meu propósito. Porque há mais de 20 anos era para mim ter morrido. Eu tenho uma parte do pulmão pouquinha. Eu evito cantar. Só tem uma parte pequena do pulmão. Há 20 anos. Sinto dor todos os dias. Há 20 anos. E eu vi um a um da minha família indo embora. E eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E eu sempre falo para Deus, não importa, tem dia que eu estou triste, Deus me leva em sonho em lugares que eu não queria estar. E retorno e vejo que eu estou na minha cama. Eu falei, graças a Deus ainda estou aqui. Mas não é pesadelo, porque quando você vê crente com pesadelo, ele precisa ainda se converter. Porque Deus, Ele cuida dos servos dele até na hora de dormir. Davi disse que ele se deita e se levanta, porque o Senhor está com ele. E nós temos que entender que por mais que nós tenhamos um lugar de congregar, que nós tenhamos um lugar de falar do amor de Deus, que nós tenhamos familiares, que nós tenhamos amigos, nós temos que entender que nós só somos um. Deus nos fez unicamente um. Nunca mais se haverá na terra, desde quando existiu o céu, outro Noel, irmão Noel. Nunca haverá outro João, só fez um. Por que que Deus, em sua imensa sabedoria, só fez um de cada um? Com uma alma só. Por que que Deus fez ele como único um? Porque Deus não mente. Porque Deus diz assim, farei o homem a nossa imagem e semelhança. Então, se Deus é o único em todo o mundo, em todo o universo, em todas as coisas, Ele é o único Deus. Então era necessário que Ele criasse uma Maria, com aquele tipo de alma, com um tipo de pensamento, com um tipo de voz, e que Ele jamais diferenciaria ela no meio da multidão. Deus conhece você no meio da multidão, te conhece no teu quarto, Deus te conhece nas ruas, no teu trabalho, Deus te conhece em todo lugar. Por isso Deus fala, não se engane, naquele dia do juízo, tudo será botado abertamente. E a Bíblia fala que tudo que o homem falou, ele há de dar conta. Aquele rico não teve essa chance da qual nós temos hoje.
ele já foi direto. Você já prestou atenção que talvez ele não ouviu a palavra de Deus? É o que o contexto fala. Que ele falou, Abraão falou para ele, lá tem Moisés e o profeta, que eles ouçam. De certo eles não tinham ouvido ele. Foram duros. E quantas pessoas que não dão ouvido à palavra de Deus são duros, fecham os vossos corações. Ainda tem mais outra, que o diabo ele implantou em todos os ministérios do Brasil e do mundo os seus agentes. 2 Coríntios 11, 15 e 16. A palavra diz lá abertamente, claro, sem mudar nenhuma letra. Diz a palavra que não te maravilhes, porque o próprio Satanás se transfigurará em anjos de luz, e seus ministros em ministro de justiça. E quem observa a palavra já sabe bem claro. Por que tem pessoas que brigam de igreja e levantam outra igreja? É exatamente isso aí, não tem outra explicação. Levantam doutrina e expulsam irmão. E de uma coisa eu vou falar para a igreja hoje. Perante Deus e vocês como testemunho e todos os anjos no céu. E sobre a minha alma. Que aqueles irmãozinhos mais sem oportunidade, jogados para o canto, que não vale nada para a igreja, para os ministros, é aí que estão os escolhidos. Porque para Deus não é pregar bem, não é cantar bem, não é falar bem. Para Deus, a fé tem que caminhar com as obras. E que alegria, a palavra de Deus diz que a maior alegria no céu, por um pecador que se converte, do que por 999 justos. E a irmã contou, ganhei 2 almas para Jesus. E a irmã estava falando, a figueira seca. Quantas figueiras secas existem no cristianismo? 10 anos de crente, 10 anos de pregador, não sei quantos anos de título de presbitério, quantos anos de evangelista, mas pergunta a ele, quantas almas tu tem para Jesus? Árvore seca. Alguns se perdem por riqueza, outros se perdem por... A palavra de Deus em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, ela dá a lista dos que não entrarão no céu. Lá está falando de adúltero, enferminados. Existe enferminado no mundo? O que é enferminado no mundo? Sem precisar explicar, todos sabem. Bêbados, ladrões, roubadores. Tem 2 tipos de ladrões e roubadores, não são o mesmo. Mas como assim ladrão e roubadores não são o mesmo?
A diferença é aí, que os roubadores lhe roubam na vista, e os ladrões roubam escondido. Os roubadores te enganam em um mau negócio, a gambira de carro, gambira de casa, de lote, de tudo quanto, preço de balança, eles lhe roubam de tudo. Balança desonesta são os roubadores, mas os ladrões roubam escondido, para ninguém ver. E quantas pessoas estão roubando as almas? Quem é o ladrão que rouba as almas? Um irmão perguntou para mim uma vez: irmão, o diabo é pobre, é rico? Eu falei: lógico que é rico, é o mais rico da terra. Falou: não, Deus não dá riqueza o diabo não dá riqueza para ninguém, não é? Então lê Bíblia, porque lá em Lucas 4 está dizendo que ele disse aqui, ó, todos aqui eu te dou, pois tudo foi me dado, as riquezas do reino do mundo todo, para que tu prostre no chão e me adore. O diabo é rico em dinheiro, mas em espiritualidade ele não tem nada. Ele não tem luz, porque a luz lhe foi tirada, mas a sagacidade da sedução ele ainda carrega com ele. Por isso a Bíblia fala que ele transfigura, ele parece ser anjo de luz, porque Jesus disse assim: eles se vestem como ovelha, mas por dentro são lobos. É por isso que eu estou dizendo, tem quem prega, mas não é crente, tem quem ministra, quem governa, mas não é justo. Então naquele dia, é por isso que nós temos que pedir a Deus, orar, buscar dons para nós discernir os pensamentos do coração. O crente, ele tem que orar, ele tem que botar o joelho no chão e conversar com Deus, para que Deus lhe dê a direção. E só quem dá a direção se chama Espírito Santo. E a palavra diz assim, que ele é de mandar o Consolador, e ele lhe dirá tudo o que há de fazer. Ou quem ainda não foi pregador, que foi para pregar com a mensagem preparada e chegou lá, Deus botou outra. É porque ele não se manda. Deus troca a mensagem. Quantas vezes você vai numa estrada e Deus te tira para outra estrada para você ajudar alguém? Aí depois você diz: ah, Senhor, por isso agora eu entendo porque eu estou aqui ajudando, é por causa de fulano. Aí você entende, porque Deus fala. Porque os servos do Senhor, eles têm intimidade. Eles têm a intimidade direta com o Pai. E Deus, ele chama, ele busca. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Lázaro estava sendo confortado. Ele falou: olha, filho, Abraão falou ao rico, você teve tudo, mas Lázaro agora está aqui, ele está sendo confortado. Apocalipse 2:7. A palavra de Deus diz: ao vencedor eu darei a comer do fruto da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao vencedor, o fruto da árvore da vida se chamada Jesus. E Jesus está aqui nesta igreja. Eu não tenho dúvida que Deus está aqui,
porque já vai fazer 2 meses que eu estou congregando e faço parte deste ministério. Por recomendação em cartas, eu estou aqui. Aprovado, eu e minha família estamos aqui. Mas melhor do que estar aqui é saber que Deus está aqui. E aqui tem um povo que vai morar no céu. Esta é a minha felicidade. A irmã está falando aí, mas é tão saudade do pastor. Imagine eu, irmã, que sou novo. Eu estou com a saudade dele, você nem sabe o tanto. E Deus é assim, nós temos que amar uns aos outros. Para que Jesus disse assim, qual é o que se identifica um seguidor de Jesus? É o amor uns pelos outros. Jesus diz, amais uns aos outros como eu vos amei, e saberão que vós és meus discípulos. Se conhece a igreja de Cristo, quando se tem amor entre os irmãos. Quando você vê contenda, não digo que porque ser humano é carne. E Tiago deixou bem claro que aquele que disser que nunca pecou é mentiroso, e nele não se encontra a verdade. Mas nós sabemos que por mais que existe as controvérsias, nós temos que entender uma coisa: se hoje eu não amo ainda, mas Senhor, me ensina a amar mais os meus irmãos. Quero que a igreja fique sabendo que quando eu vim para cá, eu tive um propósito com o Senhor. Nunca se intrometer na vida da igreja, mas somar, ajudar, estar aqui. Não precisa ter nada a meu respeito, meus irmãos. Só apenas saiba que vocês têm mais um irmão. E eu, com as minhas poucas forças, estou para ajudar a cada um. Não é só nos dias do culto, não. Apesar de eu morar longe, já vim para cá o pastor reclamando: ô, rapaz, eu queria tanto que você morasse aqui na Colmeia, para estar todo dia na igreja, mas eu moro, tem outra estabilidade. Isso não quer dizer, mas todos nós temos umas região e umas atividades, mas nós estamos aqui, juntos, unidos, e agradeço a oportunidade nesta noite pelo irmão Claudeci. Eu estou conhecendo os irmãos agora por nome, eu estou tentando gravar, alguns já sei já. Estou gravando o nome, porque vai saber amanhã, né, que eu preciso falar o nome de alguém, né, irmão? Eu estou gravando Claudeci, Ana Paula, Adriana, e vai sabendo o nome aí. Que bom.